teu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Ó Deus, Deus, venha nos abençoar, e que essa união nunca falte para nós. Bom dia, irmãos, a graça e a paz. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que juntos nesta manhã nós possamos celebrar o nome do Senhor, que Ele seja exaltado e engrandecido, em nome de Jesus. O Rei é exaltado no céu, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, é exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Seu santo nome, Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, é exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Seja exaltado, Senhor. A Ti a honra e a glória, o domínio e o poder. Ao Senhor que nos amou de uma tal maneira, Senhor, que se entregou por amor de nós. Te louvamos nesta manhã, Jesus. A Ti que me amou assim, tanto amor por mim, que não sou digno. Ao Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor. A Ti, Senhor, minha gratidão. A Ti, Senhor, entrego meu viver.
me amou assim, tanto amor por mim, que não sou digno. Ao Deus do meu coração, minha adoração e o meu louvor a Ti, Senhor, minha gratidão a Ti, Senhor, entrego meu viver, pois Tu és digno, Santo, vida em mim, Senhor, pois Tu és digno, Santo, Senhor Jesus, vida em mim, pois Tu és digno, Santo, vida em mim, pois Tu és digno, Santo, vida em mim. Aleluia. É a vida do Senhor em nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossas vidas. E nós vamos cantar uma canção que o Senhor me deu alguns anos atrás. E essa canção se chama Que Deus é Esse, que desfaz a sua glória e vem ao mundo para ir até a cruz, para morrer por mim e por você. Que amor é esse? Que essa canção possa abençoar a sua vida e possa falar ao teu coração, em nome de Jesus. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos, Senhor, Senhor. Fizeste a terra e os animais, e com o seu sopro de vida fizeste o homem, Senhor, obra de tuas mãos. Os céus proclamam a sua glória e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos, Senhor, Senhor. Fizeste a terra e os animais, e com o seu sopro de vida fizeste o homem, Senhor, obra de tuas mãos. Que Deus é esse que abriu o mar vermelho, que fez o seu povo passar?
Senhor. Os céus proclamam, os céus proclamam a sua glória, e o firmamento anuncia as obras de tuas mãos, Senhor, Senhor. Fizeste a terra e os animais, e com o seu sopro de vida fizeste o homem, Senhor, obra de tuas mãos. Que Deus é esse que abriu o mar vermelho, que fez o seu povo passar a seco pelo mar. Que Deus é esse que desceu da sua glória, veio ao mundo como homem e foi à cruz para me salvar. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Ele é Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Ele é Jesus. Ele é Jesus, o Filho de Deus. Vamos fazer um altar de adoração a Ele nesta manhã. Você junto de nós, vamos bendizer o nome do Senhor. Deixou o céu para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si
altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 3, versículo de número 9. Provérbios 3, versículo 9, onde está escrito assim: honre o Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo o que produzir. Esse é o momento aqui na nossa celebração em que todos nós somos convidados a participarmos do sustento da obra de Deus a partir das nossas contribuições. Deus é quem nos tem dado a bênção de podermos, a partir do trabalho, vermos a nossa mesa suprida, na iniciativa que temos de contribuir para que a sua obra continue acontecendo, fazermos parte dessa comunidade de vida e que, como uma expressão da sua fé, participa na vida uns dos outros, daquilo que em nós e através de nós, Deus, por seu Espírito, está fazendo. Este mês, como você tem escutado a gente falar desde o início, é também o mês em que nós levantamos uma oferta especial missionária para o Fundo de Missões Mundiais da Igreja do Nazareno Global. É a chamada oferta de Páscoa, tá bom? Então você tem a oportunidade, ainda dentro deste mês, de fazer o seu depósito, de fazer a sua transferência e depois de fazer a gentileza em assim fazendo, de comunicar a nossa tesouraria, na pessoa da Jussara e também na secretaria da tesouraria, a Liliana, compartilhando: olha, eu depositei e essa oferta ela é para missões mundiais, tá bom? Para que nós possamos separar esse recurso dos demais e depois enviarmos para a conta correta, que é a do Fundo de Missões Mundiais da Igreja do Nazareno Global. Tá bom? Nós estamos chegando a este domingo, que é o último domingo do mês, não é? Com 83% daquilo que nós precisamos para pagarmos as nossas contas, não é? Dentro desse contexto de orçamento que nós nos organizamos a partir de quando a pandemia nos fez paralisar. Nós já nos organizamos um pouquinho em relação a isso, tá? Mas graças a Deus, parece que pela participação de todos nós, contando que você que ainda não fez e pretende fazer, fará hoje, durante esta semana, estamos aí na expectativa de alcançarmos o nosso objetivo, tá bom? Só para compartilhar, nós estamos em vias de
entregarmos a primeira etapa da reforma da nossa plataforma. Está ficando tudo muito bonito. Então, você que quer participar, que pode participar, que se organizou para participar, também com uma oferta especial, por gentileza, queira também fazer o depósito, fazer a sua transferência. Hoje pela manhã, já diversos irmãos chegaram e trouxeram pessoalmente as suas contribuições, e ainda você pode procurar a nossa tesouraria para fazer isso, e nós teremos o maior prazer de atendê-lo, agendando um horário para receber você e também a sua contribuição. Tá bom? Então, com a graça de Deus, nós estamos caminhando e nos organizando para que, assim que possível, presencialmente, nós possamos desfrutar ao lado de outros, que eu tenho certeza Deus vai enviar, desse novo espaço aqui do nosso templo, reformado, repaginado. Tenho certeza que você se alegrará ao experimentá-lo. Temos um novo batistério, tem pessoas aguardando para serem batizadas, e nós vamos inaugurar aí com uma grande celebração e também com o batismo, tá bom? Mas tudo isso a seu tempo, com a graça de Deus. Então, eu vou orar pelas nossas famílias, pelo nosso sustento. Não se esqueça, sempre é bom compartilhar isso também, que você deve permanecer prestando atenção nos seus familiares, na sua parentela, nas pessoas que são dos seus relacionamentos e também aquelas que não são, mas que neste tempo talvez estejam passando por necessidade. E se você pode fazer o bem, faça. Se você pode compartilhar, compartilhe. Reparta daquilo que Deus tem confiado nas suas mãos. Depois que eu terminar a oração, vai ficar um tempinho durante o louvor aí, os dados da nossa conta, para que você possa tomar o seu aplicativo ou possa fazer a anotação, caso já não o tenha feito, para que você providencie, por gentileza, a sua transferência, o seu depósito, da sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, para todas as necessidades da nossa igreja. Está bem? Vamos orar? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer, porque reconhecemos que do Senhor temos recebido, ó Deus, a provisão que se transforma em comida na nossa mesa, em vestes para o nosso corpo, em teto para a nossa família. Nós te louvamos pelo trabalho, nós te louvamos pelas diversas fontes de renda que no tempo, pela graça e pela bondade do Senhor, nos foi confiado o cuidado, e o deleite e o desfrute. Por isso, neste momento, queremos consagrar ao Senhor as nossas contribuições, os nossos dízimos, as nossas ofertas, ofertas missionárias, ofertas de amor, ofertas para a plataforma, para a reforma, para o som, ofertas para o Mirada de Amor, as mais diversas ofertas, especialmente neste mês, a oferta de Páscoa para missões mundiais. Queremos consagrar, ó Deus, esses recursos ao Senhor e consagrar antes e acima de tudo as nossas próprias vidas, para que o Senhor possa fazer o melhor uso de quem somos e a partir da nossa consciência de tudo que nós temos, e ao Senhor entregamos consagrando para a glória do Teu nome. Abençoe a todas as famílias, Senhor, especialmente aqui as da igreja. Alguns talvez venham experimentando uma redução dos seus salários, por conta de uma redução da carga de trabalho também. Talvez outros até já tenham ficado desempregados. Senhor, há pessoas na expectativa de processos judiciais. Há pessoas passando talvez por crises financeiras, lembrando dos nossos irmãos que têm os seus pequenos negócios, que no momento estão paralisados, consumindo talvez uma reserva. E aqueles, Senhor, que talvez tenham feito um investimento e não contavam com esta paralisação, e talvez estejam já acumulando algumas dívidas. Dá graça, deixa a Tua paz, concede serenidade, e entra com a Tua providência, e glorifica o Teu nome,
e providencia no cenário da economia do nosso país, para que, ó Deus, apesar de tudo que tem nos preocupado ultimamente, que o Senhor possa colocar as tuas mãos e abençoar a nossa gente, abençoar especialmente o teu povo. É claro que como teu povo, nós pedimos, abençoa, Senhor, a todos os brasileiros, e que a bênção do Senhor sobre a vida deles possa chamar-lhes a atenção para a salvação que só há em Cristo Jesus. Neste nome nós oramos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Aleluia. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Eu venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Com a sua licença aqui, querido. Muito obrigado, meninos, pela bênção. Pela bênção desse preciosíssimo tempo de louvor e adoração. Então eu vou pedir a você que aí na sua casa, que você dê uma olhadinha se todos os que pretendiam passar, e todos os que pretendiam participar aqui da celebração, se todos estão aí com você, né? Enquanto você dá uma chamadinha, talvez alguém que se dispersou, vá em busca e traga para perto de vocês, tá bem? Deixa eu dar um testemunho, né? Um testemunho que eu acho que é importante. Eu também tenho, além do Gustavo, né, que sempre está aqui com a gente, nos bastidores aqui, servindo ao lado dos meninos. Tem o Vinícius lá em casa. O Vinícius tem 18 anos. Ele é um adolescente para a juventude, nessa transição, não é? Mas quando nós nos reunimos lá em casa, eu aqui pregando, a minha esposa lá, obviamente, ele, ainda que ele tenha ido dormir de madrugada, quando chego pela manhã, com todo o sono que ele possa estar, ele desperta, ele se prepara, e ele vai ali para o lado da mãe, para participar do culto dominical, às 10 horas da manhã. Em ponto ele está ali, participando desde o início, e ali ele fica, né? E
quando nós fizemos a Santa Ceia, no dia de Páscoa, eu não disse a vocês assim, irmãos, vamos ficar de pé, fique de pé aí na sua casa. Mas ele disse para minha esposa assim, mãe, vamos ficar de pé, né, na presença do Senhor, em reverência ao Senhor. E assim também ele tem se comportado nos encontros de fé às quartas-feiras, na escola bíblica às quintas-feiras, e ele é um jovem. Não é? Quero dizer isso para você, porque é importante que você tenha esse incentivo. Nós criamos os nossos filhos assim, e nós, em tudo que nós pudermos, nós insistimos com eles, que dia de culto é dia de culto, dia de escola bíblica é dia de escola bíblica, e nós não abrimos mão de que os nossos filhos eles estejam na presença do Senhor. E assim nós insistimos, e assim eles, de bom grado, têm se colocado. Inclusive aqui na Santa Ceia também, o Gustavo tendo que servir, e a Laís, minha nora, minha filha, poderia ter estado com a sua mãe, ou poderia ter subido lá em casa, mas ele disse, não, eu preciso que a minha esposa esteja comigo aqui para participar da Santa Ceia, porque Santa Ceia é um momento preciosíssimo que envolve comunhão. Então nós temos que estar juntos. Então eu queria deixar esse registro para você. Eu tenho escutado muito dos pastores e de alguns pais também, que, por exemplo, os nossos jovens, eles são muito dispersos. E é de fato, não é? Mas isso é algo que precisa ser enfrentado. Isso é algo com que nós precisamos lidar. Está bem? Então, isso é uma questão de trazer para perto e de fazer um esforço. E se você percebeu que dispersou, assistir de novo. Eu quero lhes dizer uma coisa. E isso aqui não é por uma questão de ego. Não tem nada a ver com isso. Eu escuto depois, no outro momento, todas as mensagens que eu mesmo prego, na íntegra. Porque eu quero, por assim dizer, também me colocar como uma ovelha e escutar a palavra de novo, para reter de novo, para pensar de novo, para assimilar de novo. Entendeu? E tem sido também o meu caminho. E eu me organizo com um tempo para isso. E eu quero lhes dizer, eu tenho andado bastante ocupado. Então eu tenho certeza que você consegue também. Está bem? Nós temos aí inúmeros conteúdos já no YouTube, com contribuições minhas, do pastor Wellington, outros chegarão para contribuir também na escola bíblica, mas, por favor, uma coisa que com o tempo vai acontecendo, você vai ficando cansado também de estar com o celular na mão para ver conteúdos pela internet. Preste atenção nisso, não é? Às vezes a gente se cansa de vir para a igreja, assim. Talvez você já esteja ficando cansado de acompanhar os conteúdos pela internet. Preste atenção nesse movimento espiritual na sua vida. Não seja tolo. Não seja negligente. Não seja indisciplinado. Preste atenção na palavra aqui do seu pastor. Está bem? E permaneça. Porque nós estamos aqui em comunhão. Eu estava dizendo aqui para os meninos que nós estamos entrando com a graça de Deus. E a minha gratidão a Deus e há muitas famílias aqui da cidade que estão abrindo as portas para a gente. Tem muita gente que no dia a dia não é igreja conosco, mas que tem aberto as portas da sua casa, para que nós possamos, como igreja, ir ao encontro dessas pessoas. Que Deus abençoe a sua família. Você que não vinha sendo igreja conosco, mas que está nos acolhendo aí na sua casa, para nos escutar, para receber aquilo que nós estamos na presença de Deus fazendo juntos. Que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos abrir as nossas Bíblias agora em Romanos, no capítulo de número 4. Romanos, capítulo de número 4. E nós vamos para a palavra que está registrada a partir do versículo de número 16. Romanos 4, a partir do versículo 16. Eu quero permanecer numa linha de pregação que eu tenho entendido, é o que até hoje, este domingo, eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se você for escutando desde quando
entramos na paralisação, tem um propósito, tudo que eu venho lhes dizendo. E hoje eu quero arrematar essa primeira etapa das mensagens que estou compartilhando com vocês. Romanos, capítulo 4, versículo 16, onde está escrito assim: é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça, e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como a que teve Abraão. Pois ele é o pai de todos que creem, conforme aparece nas Escrituras: eu o fiz pai de muitas nações. Isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos o seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Por isso, por sua fé, ele foi considerado justo. Até aqui. Vamos orar uma vez mais? Deus nosso Pai, nós queremos te louvar e nós queremos te bendizer pela bênção de, neste domingo pela manhã, podermos apresentar e oferecer em consagração ao Senhor as nossas vidas e lhe prestar este culto que é devido ao teu nome, em honra ao teu nome. E portanto nós te pedimos que pelo teu Espírito o Senhor encontre agora o caminho do nosso coração e ministre sobre as nossas vidas e abra o nosso entendimento e nos fortaleça nas nossas convicções de fé, para que em tudo possamos frutificar para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. A fé, ela só faz sentido porque Deus é digno de confiança. Nisso ela se apoia na integridade de Deus, na fidelidade de Deus. Porque a natureza da fé é crer em Deus com base apenas na sua palavra. Deus fala, eu escuto, eu compreendo, eu assimilo, e nele, portanto, como resposta, decido colocar a minha confiança. E às vezes, nesse processo, o bom senso ou o senso comum vai até dizer assim: mas não pode ser, isso não é razoável. Tem algumas cenas bíblicas que talvez o senso comum vai dizer: mas não é razoável que tenha sido assim. A razão, então, por vezes, ela vai dizer: não tem como. Não que a razão não seja importante, pela fé nós entendemos muitas coisas. Mas a fé é aquela que diz: pode e será, porque quem prometeu é fiel, ponto. A fé, ela só faz sentido porque Deus, em quem nós depositamos toda a nossa confiança, Ele é íntegro, Ele é fiel, Ele é digno de confiança. E Paulo apóstolo nos fala de Abraão, em quem Deus decidiu agir, quando Abraão não era ninguém. Quando Abraão ainda não era ninguém, Deus lhe fez uma promessa: você será pai
de uma grande nação. E que coisa maravilhosa nós escutarmos Deus chamando Abraão de pai antes dele ser pai. Antes dele vir a ser pai. Quando as possibilidades, quando o bom senso, quando a razão diziam, não pode, não vai, não tem como, Deus está dizendo, você será pai. Abraão, você já é pai de uma grande nação. Eu já estou dizendo que assim é e assim eu farei. Deus decide agir na vida da gente. Deus decide trabalhar na história da gente. Deus decide investir na gente quando ainda não somos. Porque o que importa é quem Deus é. E porque Deus é assim, Ele convidou Abraão a enxergar as coisas na vida de uma maneira diferente a que ele estava acostumado a enxergar. É assim que Deus nos tem convidado a levar a nossa vida também. A enxergar tudo de uma outra maneira, numa outra perspectiva. Deus vai gerar em nós novas expectativas. E vai nos conduzir por esse caminho de fé. Mas o que chama a atenção nesse registro aqui do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, é que ele está dizendo para a gente que Abraão creu em Deus antes que na promessa. Eu repito, Abraão creu em Deus antes que na promessa. Porque Abraão, ele estava apegado a Deus e não à promessa. Ele se agarrou ao Senhor Deus antes de levar em conta a promessa, porque Deus lhe era mais importante do que tudo. Essa é a expressão que Paulo, apóstolo, vai usar na sua palavra, dizendo que Abraão creu em Deus, versículo 3 do capítulo 4, para você anotar, para você consultar. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus, e assim foi considerado justo. Foi considerado justo. Então, o nosso amado pai na fé, Abraão, ele não se apegou a cálculos de probabilidade, quando Deus tendo o chamado, e nele Deus, Abraão tendo crido, e então feito a promessa, Abraão não se apegou a cálculos de probabilidade, nem ficou pensando nas vantagens que ele receberia, mas ele simplesmente decidiu dar ouvidos àquele que com ele falou. Dar ouvidos àquele que com ele falava, decidiu, por assim dizer, lançar a sua âncora na presença de Deus. Na vida, quando Deus nos chama, é isso que Ele nos convida a fazer, passar a enxergar a nossa história, a nossa existência, de uma outra maneira, que é uma maneira distinta da que nós estamos acostumados, e a lançarmos, portanto, a nossa âncora na presença dEle, para estarmos seguros. Nós precisamos de segurança, e nele está. Abraão fez isto, decidiu repousar na presença de Deus, seguindo a vida, e agora na direção para a qual Deus o levava, e assim ele foi, apegado, agarrado, seguro, e ele foi. Nós estamos nessa jornada também, apegados, ancorados à presença de Deus, porque, irmãos, a história, na verdade, é a história de Deus. Deus é o protagonista, e Deus, Ele nos inclui nessa história. Ele nos traz a existência e dá espaço para que nós possamos fazer parte da sua história, para sermos o seu povo, sua propriedade exclusiva, sua nação santa, sacerdotes reais, para proclamarmos as suas virtudes, andando na sua presença, confiando nele.
E é isto que dá dignidade para a vida da gente. E é isso que nos atribui valor. Porque temos todo o valor para Deus que nos amou. Nós cantamos aqui. Ao Deus que me amou assim. Que por tanto amor deu Jesus para morrer por mim. E por você. Então, meus amados, nós precisamos entender que o que Abraão, ele ocupa como um personagem na história, é o lugar de nos representar nesse caminho de fé. Por isso que o apóstolo Paulo apóstolo vai dizer, Abraão é o nosso pai na fé. Ele nos representa nesse caminho, que é um caminho de graça, que é um caminho de inclusão, que é um caminho de aceitação da gente, que é um caminho de nossa rendição, que é um caminho de salvação, antes de ser um caminho de realização. Preste atenção, é caminho de graça, é caminho de inclusão, é caminho de redenção, é caminho de salvação, antes de ser um caminho de realização, antes da nossa performance, antes de tudo que nós fazemos para Deus, vem a fé que nele nós depositamos, vem a essência de quem nós somos, nos abrindo plenamente e reconhecendo, eu preciso que Deus opere na minha vida, porque eu não posso, eu não me basto. E nós damos espaço para essa intervenção de Deus na história de todos nós. E é por isso que a realização que Deus tinha para operar em Abraão, a obra que Deus tinha para fazer por intermédio de Abraão, que era de gerar um povo, o povo de Israel, é parte desta história, a história de Deus, parte do caminho que Deus escolheu perseguir, percorrer, para salvar a todos nós. É a história da salvação de todos nós, é em favor de todos nós. O nosso Deus está do nosso lado e não contra. Diga para quem está pertinho de você, Deus trabalha em seu favor e não contra. Os seus pensamentos são de paz e não de mal a nosso respeito, a seu respeito e a de toda a sua família, e em favor de toda a humanidade. Nós ficamos brigando, nos debatendo aqui, mas Deus é sempre por nós. E se Deus é por nós, Paulo apóstolo faz essa pergunta, quem será contra nós? E o profeta também faz uma pergunta, agindo Deus, quem o impedirá? E nós vamos estorvando, nós vamos atrapalhando, nós vamos colocando impedimentos, e na história, então vem a palavra de Deus e de novo pergunta, apesar de nós, agindo Deus, quem o impedirá? Deus está trabalhando. E Deus trabalhou na vida de Abraão. E a fé de Abraão, Paulo apóstolo está falando dessa resposta. A fé de Abraão em Deus foi a resposta dele para o que Deus viria a fazer e a operar por meio dele. Essa é a resposta que Deus também está esperando que nós possamos dar a Ele uma resposta de fé. É por isso que Deus nos chama a termos uma fé como a de Abraão. A palavra de Deus, ela aponta para isto. Que a fé de Abraão, versículos 23 em seguida, que nós não lemos, ela foi para o nosso benefício. Apenas citando aqui, nós somos convidados também a termos a fé como Abraão teve. Então, 2 pontinhos bem importantes apenas. O primeiro, como deve ser esta fé? Ela deve ser apoiada em Deus, no que Ele diz ser a sua vontade, mediante a manifestação do seu poder. Deve ser apoiado em Deus, naquilo que Ele diz ser a sua vontade para a vida da gente, mediante a manifestação do seu poder. E aqui, a palavra de Deus, como Paulo apóstolo nos dá, diz que no versículo, diz assim, segundo o versículo 17, que
isso aconteceu, ou seja, que Deus conta, que a palavra de Deus conta que Deus disse a respeito de Abraão: eu o fiz pai de muitas nações, versículo 17, conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. E isso aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Então, quando Deus falou com Abraão, Abraão teve que considerar todo o seu contexto. E Paulo apóstolo está nos contando os bastidores do que aconteceu em Abraão. Isso é revelação do Espírito para a vida dele, contando para a gente, a partir da palavra revelada, que Abraão precisou crer que Deus é aquele que vivifica os mortos, o Deus da ressurreição. E que Deus, o Deus que falou com ele, é aquele que chama à existência as coisas que não existem. Do nada ele faz coisas novas. Ele é o Deus da criação, o Deus da vida, o Deus da criação, o Deus da ressurreição e o Deus da criação, da morte. Deus traz a vida, do nada, Deus cria tudo. Abraão teve que analisar a sua vida e decidir-se por crer que se Deus disse, Deus era capaz de fazer. E essa é uma decisão que nós todo dia teremos que tomar na nossa vida para permanecermos andando com Deus por quem Ele é. E nunca nos esquecendo de que Ele pode. E Abraão creu assim. E ele está dizendo para a gente assim, sabe, meus queridos irmãos aí da igreja do Nazareno em Morungaba, a você que está escutando essa palavra em algum momento aí na história da sua vida, o nada e a morte nunca foram e continuam não sendo problema para Deus. Quando Jesus mergulhou na morte, Deus o ressuscitou no poder do seu Espírito. Quando nada ainda existia, do nada Deus criou o universo. Essa convicção é que sustenta a vida da gente, porque a criação e a ressurreição são as expressões mais significativas do poder de Deus, por sua palavra. Haja luz e houve luz. E Jesus disse: eu ressuscitarei. E assim como a palavra foi declarada, assim aconteceu. A fé só faz sentido porque Deus é digno de confiança. Então, Abraão, ele teve que entender esse agir de Deus na vida dele. Quando Deus revitalizou o corpo de Abraão para ele poder gerar. E quando Deus revitalizou o corpo de Sara para poder conceber, eles experimentaram uma espécie de ressurreição. Diz a palavra do Senhor aqui no versículo de número 19, que a fé de Abraão não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos, seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Mas ele decidiu crer em quem falou com ele. Ele decidiu colocar a sua confiança no Deus que o chamou. Ele decidiu apegar-se a esse Deus, antes de que a promessa fosse uma realidade na sua vida. E é por isso que ele experimentou o poder de Deus na sua vida. Abra-se hoje pela manhã para que a manifestação do poder de Deus na sua vida, na sua história e na sua família se torne uma realidade, parte do cumprimento daquilo que Deus tem para você, com você, para fazer através de você. Quando o corpo de Abraão, que estava amortecido, de novo foi revitalizado para gerar,
E quando o corpo de Sara estava já estéril, ela recebeu o poder para de novo conceber. Eles viveram uma espécie de ressurreição. E quando Deus, da impossibilidade e do nada, dessa dupla morte, da morte de Abraão, nada, da morte de Sara, da impossibilidade, do nada, dessa dupla circunstância, do nada, do que não havia, do que não existia, quando o bom senso diz, não pode ser, não é razoável, quando a razão diz, impossível, dessa dupla morte, dessa dupla impossibilidade, Deus traz do nada a existência Isaque. E Isaque agora é uma criança nos braços da sua mãe, e o filho prometido da descendência de Abraão. Deus é assim. E assim Deus permanece sendo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. E neste tempo em que nós estamos sendo convidados a olhar para Deus, a nos ocuparmos da eternidade, a pensarmos nas coisas que são do alto, a pensarmos e levarmos em conta a proposta de Jesus para a nossa vida, nós precisamos guardar as nossas convicções de fé, apesar da política, apesar da pandemia, apesar da economia, apesar de tudo o que é circunstância na nossa história. Deus continua sendo Deus que da morte concede a vida, e do nada cria tudo, traz à existência do nada as coisas que vêm a existir, pela manifestação da sua palavra, para a glória do seu nome. Assim nós cremos, e assim nele nós nos apoiamos. Tem um irmão querido, e querido de muitos dos autores que nos ajudam a pensar a palavra de Deus, o seu nome é Wiersbe. E ele escreveu a respeito de Abraão, dizendo o seguinte: quando Abraão reconheceu que ele estava morto, foi que o poder de Deus operou no seu corpo. É assim. É no meio da impossibilidade, do que não podemos, que Deus, Ele se manifesta. Mas em segundo lugar, como é que deve ser a nossa fé? Deve ser apoiada em Deus por quem Ele é. E Ele é fiel. A palavra de Deus vai nos dizer, portanto, nesse Abraão, que creu no Deus que dá vida aos mortos e que cria coisas novas do nada, creu que Ele é fiel e que, portanto, Ele não faltaria com a sua palavra. Diz o versículo 21, leia mais uma vez comigo a palavra, Romanos 4, 21. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Caráter de Deus. Quais são os alicerces da nossa fé, irmãos? Os alicerces da nossa fé são o poder e a fidelidade de Deus. O poder e a fidelidade de Deus. Nós não fechamos os nossos olhos à realidade, mas nós lidamos com ela, agarrados a Deus, olhando para Deus, mesmo porque muitas vezes nós precisaremos crer contra a esperança. Veja o versículo 18. No versículo 18, diz assim, que mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que Deus se tornaria o pai de muitas nações. Por quê? Porque Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. Porque Deus falou, ele creu. Vamos permanecer como povo da palavra. Vamos permanecer como povo que dá ouvidos ao Deus que fala. Deus é um Deus que fala, dito está, revelado está, não é informação, é revelação. Deus nos tem falado ao coração para a vida de verdade. Vamos ficar com isso. E vamos deixar que o poder de Deus se manifeste, porque Ele vai cumprir as suas promessas nas nossas vidas. A sua presença é real em mim.
A sua presença é real em você, a sua presença é real no meio de nós, e a sua igreja vai prosperar nesse caminho de fé, para alcançar o seu destino em Cristo Jesus. Nós estamos sendo guiados pelo bom pastor, e como suas ovelhas, como ouvimos domingo passado, nós damos ouvido às suas vozes, e nós seguimos porque nós reconhecemos a voz do nosso pastor, e estamos seguros nesse caminho. Com o seu cajado ele nos socorre, com o seu bordão ele nos põe para funcionar, nos dá a sua presença, e o seu poder e a sua fidelidade alicerçam a fé que nele nós temos. Assim, Abraão viveu, decidiu viver, porque ele sabia que Deus é quem fazia toda a diferença na sua história. Abraão, já idoso, ele foi chamado para conhecer esse Deus. Ele serviu a muitos outros antes. Ele era semita, ele era da terra dos caldeus, ele era de um povo pagão, mas quando ele ouviu esta voz fez toda a diferença, essa presença o envolveu, ele decidiu se entregar, e nele confiar, e se rendeu para um novo projeto de vida. Ele se desacostumou de como ele estava disposto a viver, e acolheu o que Deus estava lhe propondo. Assim somos nós, assim somos eu e você. Esse é o nosso chamado nesses dias, para sermos esse povo, porque a fé deixa Deus ser Deus. Deixe pela fé Deus ser Deus na sua vida. Diga aí para quem está pertinho de você: pela fé, deixe Deus ser Deus na sua vida. Pela fé, deixe que Deus seja Deus. Vamos deixá-lo fazer sua obra em nós. Abraão rendeu-se totalmente, desistiu das suas pretensões, e Abraão, portanto, diz a palavra de Deus, ele não foi declarado justo, não foi por quem ele era, ou por aquilo que ele podia, não foi esse o caminho, mas ele foi declarado justo, porque ele reconheceu quem ele não era, e o que ele não podia, e assim ele confiou a sua vida, a sua família, e a sua história, aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Aos cuidados de Deus. Hoje pela manhã, nesse começo de uma nova semana, a última de abril, como igreja, vamos fazer conforme está escrito aqui, a partir do versículo 23. E agora eu quero ler com vocês essa última porção, para nós entregarmos esta palavra. Romanos 4, a partir do 23. E quando Deus considerou Abraão justo, não o fez apenas para benefício dele. As Escrituras dizem que foi também para o nosso benefício, pois elas garantem que também seremos considerados justos, por cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, meu amado, nós somos a igreja. Diga aí, para quem está pertinho de você, nós somos a igreja, nós somos a igreja. Nós somos a igreja, essa é a nossa identidade, essa é a nossa credencial. Quem você pensa que é? Eu sou a igreja do Deus vivo, é quem eu sou, e é para isso que eu vivo, e é esse o motivo porque eu estou vivo na vida, pisando, fui plantado no chão dessa terra, para ser igreja do Deus vivo. E nessa consciência histórico-salvífica, nesta consciência eu caminho, entendendo que eu sou o povo forte do Senhor. Diga aí para quem está ao seu lado: você é o povo forte do Senhor. O povo forte do Senhor. Nós somos o povo forte do Senhor. Por quê? Porque só somos fortes no Senhor.
Por que nós somos fortes? Porque nós somos fortes nele. Da onde vem a nossa força? Nele. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a fonte na presença de quem nós bebemos. E não tem nada que possa nos separar do seu amor. Nada que aconteça nas regiões celestiais. Nada que aconteça nas profundezas da terra. Nada que aconteça sobre a face da terra. Nem pandemia, nem briga política, nem problemas econômicos, nada pode nos separar do amor de Deus, porque Deus é digno de confiança e é poderoso para cuidar da gente. O nosso papel é de sermos sal, é de sermos luz, é de sermos intercessores, é de sermos evangelistas, é de sermos proclamadores, é de levarmos Jesus para as pessoas, é de irmos ao encontro das pessoas por todos os meios possíveis e compartilharmos a nossa viva esperança. Que Deus assim nos ajude a continuarmos caminhando e a tirarmos proveito do que foi a fé deste homem, no Deus que chamou a todos nós, para nele também nós crermos. Deixe que isso afete a sua vida hoje de manhã. Deixe que isso entre pelos seus ouvidos, que isso seja processado na sua mente, que isso envolva o seu coração, e que do seu coração seja bombeado para todas as expressões da sua vida, para você viver com força esta fé no Deus vivo, você que é a igreja do Deus vivo, povo forte do Senhor. Vamos orar, vamos interceder, e vamos de novo nos render ao nome do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Enquanto eu estou orando aqui, os nossos meninos aqui do louvor vão chegar. E nós vamos cantar aqui ao final. E nós vamos declarar com força a nossa fé. Mas eu quero orar com você. Feche os seus olhos, coloque-se de joelhos aí na sua sala, ou fique de pé, erga as suas mãos, e invoque o nome do Todo-Poderoso Deus, Deus nosso Pai. Hoje pela manhã nós queremos consagrar as nossas vidas ao Senhor, e declarar que Tu és o Deus vivo, que Tu és o Deus que traz do nada a existência de todas as coisas, que o Senhor é o Deus que ressuscita os mortos, e como igreja do Senhor, nós nos unimos, ó Deus, em favor uns dos outros, para que o Senhor aqueça o coração dos meus irmãos, e aqueça o coração das minhas irmãs, e em todas as famílias, em todas as realidades, e em todas as histórias dos meus irmãos, em que o Senhor estiver, ó Deus, desejoso de operar com o Teu poder, e manifestar a Tua fidelidade em favor dos mais diversos cenários da realidade dos meus irmãos e das minhas irmãs. Eu te peço, glorifica o Teu nome operando, glorifica o Teu nome, Senhor, manifestando o Teu poder, glorifica o Teu nome, Senhor, operando poderosamente, Senhor, na história da Tua gente. Ó Deus, vai ao encontro de cada família, vai ao encontro de cada realidade, e faz a Tua obra. Faz, ó Deus, a Tua obra na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Opera com o Teu poder. Nós queremos nesta manhã, Senhor, dar espaço pela fé, para que o Senhor seja Deus nas nossas vidas. Manifeste-se nas nossas histórias, em favor das nossas famílias. Ó Deus, toca na história desse casal. Ó Deus, ajuda no cuidado destes pais em relação aos seus filhos. Visita a realidade desses meus irmãos e minhas irmãs, nas suas preocupações diárias, no seu orçamento, na sua empresa, no seu negócio, naquilo que os teus filhos, em obediência à Tua voz, e como expressão da Tua glória, tem desenvolvido na sua vida. Manifesta a Tua glória operando, Senhor, e desta forma, ó Deus, dando cumprimento
ao teu projeto para as nossas vidas, aquilo que passa por cada um de nós, em favor de todas as gentes, para que possamos continuar com força, testificando que Jesus Cristo é o Senhor nas nossas vidas, que nós estamos nele preservados, que na tua presença estamos ancorados, e que o Senhor é a nossa esperança, hoje e para todos sempre. Que neste momento o Senhor esteja entrando com providência, Senhor, na vida de todos os que decidiram invocar o teu nome nesta manhã, que estão se unindo à fé de Abraão, por assim dizer, estão crendo em ti, estão dizendo: este é o Deus a quem eu quero servir. Eu renuncio a qualquer outro Deus, eu renuncio a qualquer outra possibilidade de ver a minha confiança dividida, de ter a minha confiança repartida e depositada em qualquer outro. Eu escolho o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel, o Deus e Pai de Jesus Cristo, o Deus que esse pastor anunciou hoje pela manhã. Esse é o Deus que eu escolho, esse é o Deus que eu estou escolhendo para seguir, esse é o Deus que eu estou escolhendo para servir. De hoje em diante, esse é o Deus da minha vida e o Deus da minha salvação. E se você está escolhendo isto, declare assim: Deus, eu entrego a minha vida para Jesus. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador, e nele eu coloco a minha confiança. Salva-me na minha história, liberta-me de quem eu sou, pois de hoje em diante eu vou levar a minha vida diferente, na força do teu poder. Eu quero fazer parte deste povo forte, eu quero fazer parte da igreja do Deus vivo, e eu creio que hoje isso está acontecendo na minha vida e na minha história, para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 amém, amém e amém. Eu vou ficar aqui para estar ao lado deles enquanto eles cantam, para nós entregarmos juntos no louvor e adoração este nosso culto, esta nossa celebração. Está bem? Nós estamos aqui, Senhor, na tua presença para entregar este culto. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que as benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Com este louvor vamos nos despedir do Senhor, mas fique aí até entregarmos todo ele ao Senhor nosso amado. Aleluia. Vamos fazer uma declaração de fé, entregar isso ao Senhor nosso Deus. Para alcançar tem que confiar de todo o coração. É preciso usar as armas da fé. Para prevalecer, você tem que confiar no poder do Senhor. Crer sem duvidar, a palavra declarar, para ver acontecer. Eu e você todos juntos, vamos lá. Anda com Deus, segura na mão de Deus. O choro de uma noite acaba de manhã. Deus tem vitória. Busca o amor, busca o perdão, busca o poder e muita unção.
promessa não falha, Ele já te abençoou. Deus te abençoe. Uma boa semana, em nome de Jesus.